Boa noite, senhores pais, tudo bem? Como eu expliquei de manhã, eu precisava colocar esse vídeo explicativo para que a gente alinhasse algumas coisas que não estão coerentes, né? Então, eu gostaria, sim, que todos assistissem, né, para poder participar melhor. Eu percebi que se eu fizesse reunião, eu não alcançaria todas as famílias, e eu acho que através de vídeo é mais possível que todos assistam. E lógico, se surgir dúvida, eu estarei à disposição amanhã durante meu horário de trabalho, tá? Podem ficar tranquilos, tá bom? Nesse momento, se vocês ouvirem barulho, alguma coisa, eu estou em casa e no meu consultório. Então, assim, qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato que eu explico. Bom, o primeiro assunto é sobre tarefa de casa. O que mudou? A tarefa de casa, no caso assim, vocês estavam seguindo pelo horário das disciplinas. Exemplo, segunda-feira era língua portuguesa, língua portuguesa, mandava a tarefa, vocês iam me trazer o caderno na próxima aula de língua portuguesa, que seria na quarta. Então, esse foi um teste feito no primeiro trimestre, porém não deu certo para alguns. Lógico que tudo que eu estou falando aqui, para alguns vai ser positivo, para alguns vai ser uma questão de alinhar, né? Uma questão de uma nova reformulação. Então, o que eu proponho? Que a partir de hoje não tem mais essa questão do horário. Tarefa independente, se é nas minhas disciplinas ou nas disciplinas da professora Kelly, foi tarefa, no outro dia tem que devolver o caderno, tá? Porque o que está acontecendo? O exemplo que eu dei da segunda-feira para me devolver o caderno com a tarefa na quarta. Alguns pais deixam para fazer na terça, né? Chega na terça, acaba esquecendo. Chega a quarta de manhã, aí é aquela correria, ou pede para a criança fazer correndo, ou coloca que a questão que o caderno não foi para a escola, ou que esqueceu o caderno. E infelizmente teve casos que alguém da família fez a tarefa para a criança. Então, assim, ficou uma coisa assim muito atrapalhada. Eu sempre fiz dessa forma e sempre deu certo. Lógico que para cada um, né, o procedimento funciona de uma forma. Infelizmente, esse ano não está dando certo para algumas famílias. Então, nós vamos precisar tá mudando o procedimento, tá? Então, fica assim. A partir de hoje mesmo eu já mandei tarefa de língua portuguesa. Amanhã vocês devolvem o caderno com as tarefas feitas. Eu vou na sala, mesmo eu não entrando, ou a professora Kelly não entrando, nós vamos até a sala, ou eu ou ela, recolhemos a tarefa para ser corrigido do dia seguinte, ok? Então não é mais para obedecer o horário, certo? Vou falar novamente, foi o caderno para casa com tarefa, no outro dia tem que ser devolvido, tá? Independente qual disciplina será dada naquele dia, ok? Então, dúvidas, vocês me procurem. O segundo assunto aqui é falar sobre o segundo trimestre. Então, nós encerramos dia 5 de maio o primeiro trimestre e iniciamos o segundo. O primeiro trimestre, para um segundo ano, é duas etapas. Primeiro, é uma retomada do conteúdo do primeiro ano, contemplando com os conteúdos do segundo e dando aquela dificuldade, trazendo eles para a letra cursiva, trazendo eles para uma fluência da leitura melhor, trazendo eles para uma rapidez de cópia do quadro, principalmente, mais rápida, tá? E isso preparando eles para um segundo trimestre, que nem agora. Vocês já perceberam, né, pais, que já começou a produção de texto. O que é uma produção de texto? É a tal da antiga redação lá, né, que nós pais, eu não sei vocês, mas eu tenho 49 anos, nós fazíamos muito, né? Então, a produção de texto iniciará, né, já iniciou no segundo trimestre, né? Porque o primeiro trimestre a gente trabalhou formação de frases,
Toda vez que eu entro numa letra nova, eu trabalho muito vocabulário, que são palavras, né, para eles ir memorizando, treinando a leitura, treinando a caligrafia, e isso vai ser diário. Só que agora o grau de dificuldade vai aumentar, tá? E eu percebo assim que tem muitas famílias que estão com dificuldade em colaborar com as crianças. Como assim, professora? Eu percebo assim que principalmente assim não há aquela colaboração de tomar a leitura da criança, não há aquela colaboração de olhar o caderno, né, do filho e falar assim, olha filho, tua letra não tá legal, né? Olha, isso aqui você não fez coerente, a sua letra não tá bonita, vamos caprichar mais na escola, presta atenção mais na professora, né? Porque isso já é uma coisa que eu cobro diariamente deles. Mas para o sucesso das nossas crianças é necessário, pais, é fundamental a parceria de vocês comigo, tá? Comigo, a professora Kelly, porque o que faz dar certo a aprendizagem da criança? Em primeiro lugar, é a família. Em segundo, vem a metodologia da professora, tá? E em terceiro, é um conjunto de tudo isso que a criança vai absorver e vai executar, tá? Então, na verdade, a grande parceria aí é a família e a escola. Quando a gente fala escola, é os docentes, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? A escola europeia, vocês sabem disso, é uma escola assim, eu digo assim, maravilhosa, né? Porque nós estamos em primeiro lugar no IDEB, questão de nota, nós estamos assim, é a primeira escola de todas da rede municipal. Então, a nossa nota é uma sequência, é um conjunto em trabalho, né? O primeiro ano para o segundo, segundo para o terceiro, terceiro para o quarto para o quinto. Então, se nós, professoras, nos alinhamos para que os filhos de vocês tenham sucesso. E com isso é primordial vocês aqui atrás dando suporte para nós, tá? Então, e a escola europeia, vocês sabem disso, nós somos bem visados, é difícil conseguir vaga, né? Então, assim, vamos aproveitar, vamos olhar o trabalho da professora, o trabalho da escola, da orientação, assim, com um olhar assim, puxa, ela está tentando, ela está se esforçando, ela está ajudando, então vamos fazer a nossa parte também. Gente, a pandemia acabou, né? Até acho que foi o começo desse mês, o mês passado, foi decretado, né? A OMS decretou fim de pandemia. Então, assim, a criança tem que estar na escola, ela não pode ter falta, tem que ter um ensino regular, porque se a criança começar a faltar muito, ela perde o ritmo da escola, entra em defasagem de conteúdo. Então, tudo isso a gente tem que tomar esse cuidado. Então, assim, é muita coisa, muito detalhezinhos assim que a gente tem que estar alinhando. Isso é normal, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês é normal e é tranquilo. Lógico que tem famílias que não tem porquê, né, tá ouvindo essas questões porque eles são alinhadíssimos. Mas tem outras que são necessários, isso é normal, né? Só que cada um vai contribuir de uma forma, né? Vocês vão se adequar ao ritmo de vocês, mas é de extrema importância a família dar todo o suporte para nós professores, porque não, senão só em sala de aula a gente não consegue um resultado tão bom como tem o resultado da escola europeia. E nossa turma, vocês sabem, ela é formada de 26 alunos. Eu tô com 9 alunos medianos, alunos assim que precisam mesmo, mas mesmo da família e o tempo todo atendimento individual da professora. Eu tenho alguns, não, eu tenho a mais da metade que já caminha sozinhos, alunos, porque né, a família me dá esse suporte, me ajuda, são crianças assim que já estão com uma autonomia bem tranquila, mas eu tenho esses casos que eu preciso da ajuda de todos, inclusive até as crianças lá, os mais que estão assim um pouquinho melhor, eles me dão uma mão, tá? Ali a gente trabalha em equipe mesmo.
sabe? Os filhos de vocês são crianças maravilhosas. Então, assim, então se eu estou pedindo essa parceria de vocês é porque realmente é necessário, tá? Então, o segundo trimestre, nós precisamos muito estar alinhados, tá? Ele agora é a base do segundo ano. Para isso, vocês já viram, né, o caderno de leitura e de produção de texto que eu montei, né, com os caderninhos que sobraram, que vocês mandaram, que é esse aqui, ó. Até eu tampei ali o nominho da criança, porque não tem necessidade de aparecer. Então, é esse caderninho. Ele tem ido, né, tem sido feito algumas tarefas, e algumas crianças têm, assim, feito tudo pela metade, faz, né, uma parte, não faz a outra, é, ou não faz. Então, isso é uma grande preocupação minha, tá? E daí, dentro desse caderno, eu coloquei esses cuidados que nós temos que ter na hora de produzir um texto, tá? Então, eu gostaria que os senhores pais lessem. As crianças já foram instruídas, tá? Eu já conversei com elas. Lógico, tem aqueles que vão saber explicar de uma forma tranquila e outros que vão ter uma dificuldade. Cada família conhece o filho que tem, né? E daí, com isso, eu também coloquei em forma de ajuda esse começo, meio e fim diante de uma produção de texto. Já trabalhei com as crianças em sala, nós fizemos texto coletivo, depois nós fizemos o texto individual, eu fui aluno por aluno, nós temos a mais alfabetizadora, que é a nossa professora Cris, que ela também me ajuda nessa parte, mas ela só fica de segunda-feira na minha sala. Então, assim, são sugestões de como vocês ajudarem os filhos de vocês a fazerem eles lembrar de como montar essa produção. Né? Então, o começo. O que é o começo de uma produção de texto? É a apresentação do lugar, do espaço, né, do ambiente, da história, a apresentação dos personagens, tanto principal quanto secundário, o levantamento de algumas questões, o meio da história, o que, que é? É o auge, né? É o que acontece ali naquela história. A gente fala dentro da narrativa o que é o conflito, né? O que causou nessa história toda, né? O ápice da história. E o fim, né? Que seria o quê? A resolução do meio. Então, nós tivemos o começo, a apresentação de todos os detalhes, o meio, o que é que vai, né, vai trazer esse interesse da produção, esse interesse de ler essa história, né? E o fim, que é a resolução de tudo isso, né? A solução de tudo isso, né? E outra coisa que eu quero pedir para vocês, quando as crianças terminarem a produção de texto, não pode escrever fim, tá? Escrever lá, escrever mesmo, fim, não pode. Por quê? Eu já estou treinando eles para séries seguintes, tá? Outra coisa, título sempre tem que ter, não se pula linha de título e no final não escreve fim, tá? Isso aí é um treino que eles vão ter para o resto da vida. Se eles começar agora na base, quando os filhos de vocês chegarem num vestibular, eles vão ser nota máxima. Se eles continuarem nesse ritmo, tá? Porque uma redação do vestibular não pode pular linha do título e não pode escrever fim. Se ele foi perfeito, se ele teve uma introdução, que é esse começo, se ele teve o desfecho da história, que é o meio, e se ele teve a conclusão, que é o fim, né, da história ali, fechou maravilhosamente bem, escreve fim, na hora ele é reprovado, entendeu? No vestibular, na hora, não tem nem questionamento. E outra coisa, a questão da letra. Quando eu falo letra, a gente fala em caligrafia, a forma da escrita. Vocês com certeza já devem ter visto o caderno das crianças. Eu trabalho a grafia correta de letra por letra, justamente para não ter vícios na escrita. Tenho mandado o caderno de caligrafia, porém, algumas famílias não têm colaborado na questão de cobrar a grafia da criança.
né? Só eu cobrando fica assim, é como se fosse 50% de um bom resultado, né? E vocês, com a autoridade de pai e mãe, é diferente. Eu tenho autoridade? Tenho, mas dentro de sala de aula, com a parte do repasse do conteúdo. Vocês é diferente. Vocês, pais, vocês têm a autoridade em todos os sentidos. Então, assim, tendo esse suporte, o professor tendo esse suporte dos pais, gente, o maior sucesso é o filho de vocês, tá bom? Então, vai isso dentro do caderno para vocês estarem ajudando eles, tá? Na elaboração, mas lembrem-se, sempre trabalhem com eles para que eles imaginem a produção deles. Então, começa aqui, né? Vão fazendo perguntas orais. Quem você quer que seja o personagem? Qual o nome desse personagem? Vai trabalhando isso na mente deles para que eles tenham essa oralidade para depois colocar no papel, tá bom? Agora, o último assunto que eu gostaria de resolver com vocês é o Aprimora. O Aprimora é uma plataforma digital. Desde 2021 eu fui a precursora aí nessa plataforma, graças a Deus, eu me empenhei muito. Nós estávamos em pandemia ainda, e foi muito bem aceita pelas famílias que eu trabalhei o ano passado. Então, o que eu gostaria de colocar para vocês? Uma ajuda, porque como agora o segundo trimestre nós vamos dar uma puxada bem firme com as crianças, o que eu vou fazer? Uma semana eu vou trabalhar em sala de aula na quinta-feira, na outra quinta-feira eu vou mandar como tarefa de casa para ser feito em casa. Ai, professora, meu celular não tem espaço. Pode ficar tranquilo. O Aprimora, até vou mostrar um pouquinho, peraí. O Aprimora, ele não é de baixar o aplicativo, não. Ele é um aplicativo na nuvem, tá? Então você vai lá no Google, escreve Aprimora, ele abre, tá? Ele não carrega celular, ele não carrega tablet, ele não sobrecarrega computador, podem ficar tranquilos, tá? Aí eu coloquei na agenda de cada criança, eu colei o primeiro passo, que é o login, que tem que escrever o nome da escola. O segundo passo, que é o usuário, que é esse número aí do CGM deles. E o terceiro é a senha, que é o mesmo número do CGM. Então, não tem complicação. Então, eu peguei um aqui emprestado, pedi autorização para a mãe, tá? Eu vou estar mostrando para vocês agora como que a gente vai fazer. Só um pouquinho aqui. Faz tempo, né, que a gente não trabalha, então só um pouquinho. Me perdi. Então, peraí, pessoal. Não estou encontrando aqui. Eu deixei o aplicativo, né, para ir falando com vocês. Deixa eu ver onde que ele tá agora. Aqui. Bom, esse aqui é o aplicativo do Aprimora. Ele vem como escrito Hub Educacional. O que vocês vão fazer? No meu já aparece aqui escrito Urupês, né? Mas para vocês provavelmente não. Então vocês vão clicar aqui e escrever aquela primeira parte lá que eu falei para vocês, que é Urupês, tá? E já vai aparecer dessa forma aqui. Só cuidado, porque às vezes pode aparecer um nome parecido, mas ser de outra cidade. Aí não vai dar certo mesmo. Mas Urupês é tranquilo. Você clicando aqui, vai entrar aqui que eu falei para vocês, né? O primeiro, o login e depois a senha da criança, tá? Eu vou fazer aqui para vocês verem como que vai entrar lá para a criança. Só um minutinho. Então, a criança vai digitar lá. Ah, professora, não tem jeito de ser um número mais fácil? Não, isso aí é o cadastro deles, não tem como mudar, tá? É uma coisa que foi feita, que o município deixou pronta,
Então, assim, é a forma mais tranquila que eles conseguiram para estar fazendo. Acho que eu digitei algo errado aqui. Gente, final de dia, né? Eu já passei por 2 salas de aula, consultório, tô cansada, né? Ainda nem subi ali para casa ainda para fazer o meu lanchinho. Vamos ver aqui. De novo aqui. Tá entrando. Ah, entrou, ok? Aí vai aparecer essa tela aqui para vocês. Vocês vão vir aqui, pá, aprimora. Vai abrir a tela com o nome dos filhos de vocês. Guarda só um minutinho que a internet está lenta, tá? Ó, apareceu, vai abrir, tá? Aonde estiver em azul, é porque aqui já foi feito, tá? Onde aparecer em azul é que a criança tem que realizar, tá? Aí tem a pontuação da semana, ó, quanto que a criança fez, tem o ranking, tá? É bem legal, tem uns aí que tá em primeiro lugar, tal, tal, tal. Então, aqui, dessa forma, vocês entram. A minha parte é aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui, só um minutinho. Só um minutinho, tá, pessoal? Aguenta aí. Aqui, peraí. O vídeo é extenso, mas é para aprender, né? Quando a gente tá aprendendo é assim mesmo. Leva um tempo. Você vê, né, na, na pandemia, a gente, né, como que a gente passa um ano e pouco, a gente já tem aquela dificuldade. Ó, urupês, entrar. Agora é com o meu, tá? Eu, quanto professora. Quanto professora, eu entro aqui de todos os alunos e aqui vem a central. Como que eu monitoro? Isso também em sala de aula eu faço esse monitoramento, tá? Enquanto eles estão fazendo, eu estou com o meu aplicativo aberto e ali eu vou acompanhando. A criança que erra muito, eu já entro com intervenção ali por que ela está errando, tá? Ó, aqui eu já tenho um índice de como que eles estão indo em matemática, em língua portuguesa, quem entrou e quem não entrou, quem está fazendo, quem não está fazendo, eu tenho todo esse acesso. Aqui, no agendamento, quando vocês entrarem, ele tem data para começar e data para terminar. Tá? Então, nós vamos deixar combinado aqui que eu vou deixar aberto. Eu mando a tarefa na quinta, mas eu posto no grupo do WhatsApp avisando. Então, eu mando a tarefa na quinta, ele vai ficar aberto até no domingo, 10 horas da noite, tá? Se vocês tentar 10 horas e 1 minuto, não vai dar certo, tá? Não dá certo. Aí, eu entro aqui, ó, auditoria, tá? Eu venho aqui, matemática, seleciono a turma que eu estou trabalhando. Só um minutinho, tá, pessoal? Tá abrindo aqui. Aqui, ó. Agora não vai aparecer para vocês, isso aqui é o que eles já fizeram, tá? Aqui são a proeficiência que a gente fala de cada um aqui do que está entrando. E quinta-feira, por exemplo, vamos dar um exemplo. Quinta-feira foi tarefa para casa e eles já estão lá na casa fazendo. Eu acompanho eles em tempo real. Tá? Eu acompanho cada um aqui, ó. Vou dar um exemplo. Não vai aparecer aqui para vocês porque eles não estão utilizando. Que nem, por exemplo, vamos dar um exemplo da aluna Alice. Como que vai aparecer a hora que ela estiver trabalhando para mim? Aparece. Se ela acertou, vai aparecer uma bolinha verde com um X. Se ela errou, vai aparecer uma bolinha verde
com uma bolinha vermelha com uma cruz. Se ela errar 3 vezes, o Aprimora automaticamente leva ela para uma revisão de conteúdo. A criança nem percebe que ela está fazendo uma recapitulação daquilo que ela não entendeu, tá? E o Aprimora, ele é bem alinhado com os conteúdos do segundo ano. Até vocês vão ver, se vocês olharem o caderno das crianças, com os conteúdos que eu estou dando, para o que foi proposto ali, é bem alinhado. O Aprimora, assim, gente, para você ter uma ideia, aqui em Campo Mourão, o Colégio Integrado utiliza ele. Mas para o Colégio Integrado, é pago. Para nós é gratuito. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. É uma coisa assim, é uma luta do município, é uma luta, eu falo particularmente minha, porque quando surgiu, né, essa questão do Aprimora, o aperfeiçoamento com os professores, eu me dediquei muito. Então, assim, vamos levar essa tecnologia para os filhos. Em vez de eles ficarem lá no TikTok, naqueles joguinhos que, me desculpa, né, cada um tem uma opinião, mas que não traz proveito nenhum para a criança, só traz ali uma dependência de tela, né, que é onde a criança às vezes nem quer mais copiar, não quer ir para a escola, porque é mais fácil estar diante da tela, é mais cômodo do que ler e escrever, né? Hoje as crianças estão perdendo o hábito de ler livros, porque o uso de telas está uma coisa assim muito complicada, né? E papai e mamãe, eu já disse no primeiro reunião, quem foi, né? Eu dei uma base científica, né, de um curso que eu fui da Neurosaber, que o uso de telas está comprometendo a aprendizagem dos alunos, né? E muitos pais estão também utilizando de forma assim muito exagerada. E a criança, aí você sabe, né? Nós mais velhos, né? Pai, mãe, professor, é exemplo para as crianças. Então, é isso que eu queria pedir para vocês estarem acompanhando. Eu estou em tempo real, assim, acompanhando todas as crianças. Eu faço agendamento, eu escolho aqui, ó, né, o conteúdo que será dado para a criança, né? Por exemplo, aqui eu pego lá, ó, segundo ano, eu peço leitura da língua portuguesa e sai, ó, todos os módulos, para que é, qual o objetivo, eu posso ver o que eu estou ensinando para as crianças, eu estudo, ó, eu estudo o que eu vou dar para a criança. Fabiano recebeu um convite para uma festa de aniversário. Observe as imagens abaixo e identifique qual é o convite. Vocês entenderam? Então, assim, é muito interessante essa plataforma, tá? Ela é maravilhosa. É um uso, sim, que vocês podem deixar a criança tranquilo fazendo, que o objetivo aqui é realmente pedagógico, tá? Não tem nada de aquelas coisas de lutinha, são jogos, né? Ele é de uma forma gamificada, que a gente fala, mas interativa dentro do conteúdo da disciplina. E esse ano a gente foi contemplado com matemática, o ano passado só tinha língua portuguesa. Então vamos aproveitar, pais. Até vocês, né, entrar, brincar com as crianças. Eu, no dia que for para casa, eu vou colocar umas atividades um pouquinho a mais para os pais tá ali junto do filho, tá participando, né, tá vendo, né, tá falando para o seu filho assim, ó, filho, papai tá aqui, mamãe tá aqui, nós estamos te olhando. Isso é muito importante para a criança, pais. Então, eu conto com a participação de vocês amanhã na entrega de boletins. Então, esse assunto eu não vou tratar amanhã. Amanhã eu só vou tratar da entrega e algumas questões pontuais. Sobre isso a gente já não fala mais, a não ser que tenha uma dúvida, né, e que vocês queiram sanar assim de uma forma rápida, a gente vai estar fazendo isso, tá bom? E se algum dos pais sentir a necessidade de ter uma conversa assim mais em particular, tal, olha, fiquem tranquilos, é só vocês falarem quando vocês querem. Eu marco com a nossa orientadora, que ela é super 10, super disponível nessas questões. A gente marca um horário com a orientação e a gente vai conversar junto, né? Eu brinco,
três cabeças pensa melhor que uma, né? A nossa orientadora, além de orientadora pedagógica, ela é psicóloga, né? Então, assim, nós temos, assim, é o que eu falei para vocês lá no início, a Escola do PES é excelência, gente. Nossos profissionais são, assim, muito gabaritados, tá? Eu, além de professora, sou psicopedagoga clínica institucional, tenho formação em autismo, tenho formação em educação inclusiva, eu tenho formação em educação parental, que é orientações familiares, né, na condução das famílias aí, então fiquem tranquilos, tá? E sou alfabetizadora há 20 anos, então qualquer dúvida eu me ponho à disposição para estar ajudando vocês, tá? Então seria isso no momento, tá? Que a gente tem que conversar e eu espero que dê tudo certo. Conto de coração com a colaboração de todos. Aqueles que já estão colaborando, eu peço que continuem. Aqueles ainda que estão tentando entrar aí na rotina, na adaptação, né, com a professora, com alguns detalhes, por favor, se empenham mais. Não é por mim, é pelas crianças, eu me preocupo muito. O segundo ano é uma alfabetização pura, gente. É a base de todo o ensino dos filhos de vocês até o resto da vida. Então, é aqui que vai sair o foco, tá? Então, eu preciso mesmo da participação de vocês. Muito obrigada e desculpa pela demora, tá bom? Tchau, tchau.